Como podem o mundo desportivo e empresarial beneficiar um do outro? O que há de comum entre os melhores líderes corporate do mercado, lendas do desporto e árbitros em atividade? A Tubo Wild on Road, uma conferência que ajuda as pessoas a alcançar o sucesso, estão de volta à estrada e rumaram ao Centro de Artes e Criatividade em Torres Vedras esta sexta-feira. Com um cartaz de oradores de nível, onde se incluíram César Peixoto, Beto, Nelson Pereira, Fábio Veríssimo, Paulo Fernandes, André Lobato, Susana Félix ou Francisco Garcia, numa partilha de experiências onde se revelaram verdadeiras histórias de superação e de sucesso. Estivemos por lá, estivemos num dos painéis da conferência. Deixamos um pequeno extrato do que se passou. É enorme porque eu passei 24 anos da minha vida a jogar futebol, mas sempre que tive que trabalhar. Eu tive muitas carreiras ou muitos trabalhos porque eu queria jogar ao fim de semana, mas principalmente queria ter disponibilidade para ir à Seleção Nacional. E fui carteira, fui jardineira, trabalhei em supermercados, fiz horários de noites, entrar às 5 da manhã para ter sempre a noite livre. E o que eu dizia quando ia trabalhar, tenho os fins de semana livres? Tenho, fico. Se não tenho, vou à procura de outro. Portanto, sempre fui uma mulher de luta e hoje eu olho para trás e olho para uma geração que muito lutou para que estas jogadoras e estas mulheres hoje possam viver do futebol, possam, de muito pequenas, sonhar que é possível jogar futebol em Portugal e só viver do futebol. E depois tenho uma outra missão enquanto delegada do sindicato, que também esse paradigma mudou completamente, porque eu fui convidada pelo Dr. Joaquim Evangelista em 2012, estava eu em Itália a jogar na Lazio para ser embaixadora do sindicato, que eu lhe disse, olha, eu não sei em que posso ajudar, mas logicamente vou aceitar. Mal sabia eu, passado 6 meses, lhe estava a bater à porta a dizer, doutor, preciso de ajuda, que estou sem receber o ordenado. Portanto, desde essa altura que fiquei ligada ao sindicato, também me comecei a perceber do quanto nós passámos, ou daquilo que nós não tivemos, e ao longo deste período, desde 2012, há 10 anos que eu estou ligada ao sindicato, o que nós também tivemos que evoluir enquanto sindicato, porque neste momento não vamos só falar dos atrasos salariais, nós no sindicato pensamos muito mais num segundo plano, em dar formação aos atletas, estamos a falar de atletas masculinos e femininos, porque dentro do próprio sindicato, eu faço parte, sou delegada do feminino, como há os delegados para o masculino, e temos que olhar para o sindicato não só se preocupar com os ordenados, mas sim com o fim da carreira, com a formação enquanto jogadores. Portanto, estamos a olhar também para esta globalização toda e este crescimento e preparar os atletas e os jogadores e as jogadoras para uma próxima etapa daquela que eu, infelizmente, e quem provavelmente aqui ninguém viu, daquilo que eu tive que passar, que é o final da carreira. Eu tive que ter um final de carreira por doença, mas não é fácil e nós estamos a ter um caso muito patente nos dias de hoje, que toda a gente fala, uns com conhecimento de causa, outros nem tanto, da situação do Cristiano Ronaldo, que toda a gente diz que é o final de carreira. O final de carreira é quando nós achamos que já não temos mais nada para dar. E eu acho que a pessoa em questão ainda tem muito para dar. Não se calhar ao nível que nos habituou, mas tem qualquer coisa para dar. Portanto, até disso. Ainda bem que ele parou, senão eu não me calava. Muito bem, eu acho que até ficou aqui com um desconto de tempo aqui para o Sr. Árbitro, e por isso vamos passar exatamente para ele. Mas pegar aqui também no capítulo feminino, ou seja, seria fácil agora estar aqui a falar sobre o futebol masculino, que é o que o Fábio está mais direcionado, mas a verdade é que tem existido aqui um crescimento no futebol feminino. E eu estou aí por aqui porque falar de crescimento a nível pessoal e empresarial também se aprende muito com os outros. E no caso da arbitragem, sempre puxando para o seu lado profissional,
O teu, é verdade. Eu é que estou a falhar dentro daquilo que eu estava a dizer, na verdade. Mas no teu caso, e também olhando para este crescimento que está sempre a existir do futebol feminino, a verdade é que dá sempre para crescer a olhar também para os outros. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, por estar aqui. Dá sempre para crescer olhando para os outros. Vou falar no que diz respeito à arbitragem. Como vocês sabem, há muita falta de árbitros, há muitos jogos sem árbitros e é mau para um atleta não haver árbitros, mais nas camadas jovens. E nós, árbitros, fazemos um esforço diário, ir às escolas, tentar recrutar, porque o futebol feminino está a crescer, mas não está a ser acompanhado ao nível de crescimento de árbitras ou árbitros para fazer esses jogos, ou seja, aumenta o número de atletas, aumenta o número de equipas, futebol, futsal, futebol de praia. Ainda se nota uma dificuldade, então. Há muita dificuldade em recrutar árbitros, não tanto no recrutamento, porque são jovens, vão tirar o curso às vezes por curiosidade, mas depois reter os árbitros é muito difícil, também porque há uma falta de cuidado das pessoas que assistem aos jogos, muitas vezes são os pais dos miúdos, e também são miúdos que estão a arbitrar. Esquecem-se que muitos dos árbitros que estão a arbitrar os filhos têm 2 ou 3 anos a mais e é difícil os miúdos serem insultados e voltarem na semana seguinte a estarem disponíveis para os jogos. Acabam por desistir. Mas a verdade é que existe mais informação e, Francisco, tu estás sempre ligado aqui à parte de entreter as pessoas, mas no que diz respeito ao desporto, o que é que tens a dizer? Tu és uma pessoa que treina muito, que vê. Qual é que é a tua participação no desporto? Até para nós também percebermos um pouco mais dessa tua vertente, até porque vieste de fatiga, também um pouco formal. Mas tens uma t-shirt por baixo, portanto acredito que vais correr a seguir. Bom dia a todos, obrigado pelo desafio para estar aqui. Fiquei muito contente. O desporto faz parte da minha vida. Eu acho que também venho de uma geração em que isso é muito incutido na escola e vais crescendo com isso. Depois eu comecei a trabalhar muito cedo, não é? Portanto, tentar introduzir aqui o desporto no dia a dia nem sempre é fácil. Não sou o super desportista, como se nota, não é? Sei. Mas sempre pratiquei desporto. No colégio, fora, tenho o ginásio que vou com alguma regularidade. Ultimamente estava a contar há pouco, aliás, que não tenho conseguido ir porque estou com obras em casa, um filme, mas faz parte para nos sentirmos bem. E eu acho que essa mensagem passou sempre, de mente sã, corpo são, e tentarmos aliar aqui um bocadinho as duas coisas. Depois também temos a vertente de saúde, a vertente estética da coisa, o trabalho. Nós falamos com o público, temos de nos sentir bem, temos de ter força, temos de ter energia, e o desporto volta a fazer parte. E, portanto, olhar para a big picture, não é? A imagem total da coisa, ele está lá. Como é que vamos fazer? Vamos adaptar à realidade, àquilo que estamos a precisar, e é um bocadinho assim que eu tenho feito o meu caminho. E, Luís, no contexto pós-pandémico e também relativamente perante uma guerra que temos verificamos um aumento de preços constantes, a verdade é que há mais dificuldade em negociar, não existe essa diferença. O que é que se nota a nível de dificuldades e desafios? Eu vou pegar no exemplo do Francisco a falar do desporto, tem a ver com o desenvolvimento. E o desenvolvimento da nossa vida é fundamental, portanto, para nos adaptarmos a todas as situações que surjam. Isto a nível pessoal como a nível de empresa. Portanto, nós na Agriloja até temos um princípio de prática desportiva que se chama Agri-Fitness. Portanto, nós no trabalho, isto no sentido cómico, porque o Agri-Fitness é estarmos constantemente em corrida, a desenvolver, a implementar, a operacionalizar. Mas o caminho para o sucesso também é uma corrida? Sem dúvida. Portanto, acima de tudo é um trabalho de equipa. Portanto, passamos por um processo pandémico, uma situação de
de grandes dificuldades, foi necessária uma grande capacidade de adaptação das nossas equipas, das equipas de loja, acima de tudo, para responder ao mercado. Portanto, qualquer que seja o negócio, tem que ter essa capacidade de responder ao mercado e numa situação pandémica, uma situação que condicionou o fluxo normal de pessoas e de bens, foi necessário essa capacidade de resposta a uma nova realidade. Daí realmente a importância deste princípio de capacidade ou de plasticidade funcional, de estarmos preparados, de mantermos o foco, de respondermos rapidamente e de manter humildade com a aprendizagem. A aprendizagem constante é fundamental para realmente conseguirmos responder ao mercado e a estas situações que aconteceram que de alguma forma a nível psicológico também teve de ser trabalhada, porque ter as lojas abertas com as condicionantes de segurança e de higienização, existe sempre um medo. Portanto, e tivemos de responder ou as equipas tiveram de responder a esse medo pessoal para responder às necessidades dos clientes. Luís, deixa-me pegar aqui nessa parte que sei que abraçaste. Fala-nos um pouco sobre isso e das grandes dificuldades também neste mesmo contexto que nós temos estado aqui a falar. Mais uma vez, bom dia. Acima de tudo, eu não digo que é medo, eu digo que são novos desafios e quando entro neles, entro sempre com a convicção de que são algo que primeiro me preenchem e depois que eu sinto que eu e as várias pessoas que entram comigo nestes projetos podem acrescentar algo. E o que é certo é que nesta altura existem dois projetos em marcha, um deles com o Luís, que já esteve aqui no painel anterior, em que nós vamos lançar um produto alusivo ao centenário do Carnaval de Torres, que vai ser no mês de janeiro, por isso vão ter novidades em breve. E depois também, juntamente com esta equipa de Build, o Tiago, o Ricardo, os meus amigos Cheinho e Zé Soares, ali o outro par de gêmeos, porque a nossa equipa tem 2 pares de gêmeos, nem imagino a confusão que isto é. Apesar de eu estar habituado a lidar com gêmeos, neste caso é com gêmeas, a minha mulher é gêmea. E, ou seja, eu estou muito direcionado para gêmeos, não há vontade. Mas é um projeto também que vai ser inovador. Vai ter aqui a conciliação do desporto com o mundo digital e vai ser uma surpresa para muita gente quando nós o apresentarmos e percebemos que nós temos que evoluir em função daquilo que é o mundo atual. E se o mundo caminha para o digital, porquê é que nós não vamos também entrar nesse campo numa perspectiva que é de negócio, sim, mas não é um negócio puro, é um negócio de investimento em que há retorno, em que não é uma... Nós já assistimos a alguns lançamentos de produtos semelhantes que são apenas produtos e isso para nós não é um desafio, tem que ser um produto que venha acrescentar e eu só partilho desse tipo de situações. Eu já disse muitas vezes, as pessoas riem-se quando eu digo que eu ganhei a minha vida a mandar-me para o chão. É verdade. Por isso, hoje em dia, eu sei o que é cair e levantar. E este projeto é um projeto que acho que nos vai ajudar a levantar de uma forma séria, porque é de uma forma muito séria, são situações que obrigam a grande responsabilidade, mas com a equipa que eu tenho, sinto-me completamente confortável e o Luís há pouco falava na importância das equipas. É um dos melhores balneários que tens também. É um grande balneário e vocês sabem que é o terror dos balneários, mas é o terror no bom sentido. Eu apanhei e tenho aqui o Helder e o Bruno que ainda partilham balneário comigo e eles ainda são piores do que eu, principalmente o Bruno. Mas o seu terror do balneário no bom sentido, porque há aquela questão de integração, e isto aqui também é uma questão de integração, e nós aprendemos com os mais velhos, eu não tenho dúvidas nenhumas disso, por isso é os exemplos que nós levamos e que depois nos ajudam também a construir o nosso caminho. E ontem brincávamos com o Marco da Conta Produções,
das nossas aventuras enquanto alunos da Escola Secundária Ricos Nogueira. Mas isto são tudo ensinamentos para a vida. Depois, quando nós entramos neste mundo empresarial, vai-nos ajudar imenso, vai-nos ajudar porque nós passamos por tantas experiências ao longo da nossa vida que hoje, quando vamos fazer alguma coisa, sentimos conforto e sentimos confiança. Eu acho que isso é o mais importante da nossa vida. E já agora, Fábio, assusta o que vem aí, o futuro? Assusta pensar no que poderão ser os próximos desafios? Quer dizer, os nossos desafios são semanais. Nós só sabemos, se for um jogo, por exemplo, sabemos 2 dias, 48 horas de antecedência, ou seja, nunca podemos estar a pensar muito nisso, não é? Temos de estar preparados, não é? Para o inesperado, porque podemos ir para qualquer lado. Estes são os desafios a curto prazo. Depois, eu também penso na minha carreira pós-arbitragem, pós-futebol, pós-árbitro no ativo, porque vou fazer 40 anos, daqui a 5 anos deixo de ser, estou lá em cima, mas deixo de aparecer, deixo de ter fonte de rendimento, não é? E estou a preparar a minha saída, já ando a preparar há algum tempo, tenho outros negócios. Assusta? Não me assusta, porque eu tenho 2 braços e 2 pernas, e antes de ser árbitro profissional trabalhava, e sempre trabalhei, apesar de ser muito difícil conciliar a arbitragem contra a atividade, porque há jogos todos os dias, e quando é árbitro é VAR, e quando é VAR é quarto árbitro, e há viagens para o estrangeiro, e há regressos. São muitas horas, e há ir às escolas tentar recrutar árbitros, porque andamos sempre nisto, é muito difícil, e eu tentei sempre pensar que hoje estou aqui, posso estar a arbitrar um Benfica Sporting, mas amanhã posso lesionar, pode acontecer alguma coisa e não tenho qualquer proteção social, não é? Porque somos árbitros profissionais, mas não está muito bem integrado na lei portuguesa, ok? E temos que nos salvaguardar, porque até, como o Nelson disse, com os mais velhos, com os mais experientes, temos que aprender com eles, e já houve colegas nossos que acabaram a arbitragem e ficaram em dificuldades, como jogadores também há casos desses, e a minha formação permitiu-me sempre fazer alguns investimentos noutras áreas para ter várias saídas após o futebol. Posso continuar ligado ao futebol, à arbitragem, mas a parte de monetária, de remuneração, eu tenho outros rendimentos. Mas pensaste sempre nisso ou foi uma coisa mais recente? Não, pensei sempre nisso. Ao longo de... Houve aqui uma fase que eu tive que parar um bocado com o extra-futebol, porque o futebol estava-me a consumir muito as horas e os dias, a minha vida. Mas consegues-te abstrair às vezes ou não? Consigo-me abstrair porque não tenho redes sociais, e há alguns canais que eu salto na minha lista de canais, mas tenho o telemóvel ligado e as pessoas mandam-me, aqueles gajos só estão a dizer mentiras sobre ti, vai lá ver isso, não ir ver. E pronto, mas às vezes é mais difícil para a nossa família do que propriamente para nós. Ok, então é preciso ter um jogo de cintura nesses 2 capítulos, neste momento, até porque às vezes é difícil, porque recebemos muitas coisas e é fácil essa informação hoje em dia chegar até nós, mas... Informação, desculpa, e muita desinformação. Correto. Porque quando eu estou envolvido nas notícias, desculpa estar a interromper, 20% é verdade, 80% é mentira. Das coisas que dizem, porque as pessoas que estão lá nesses canais muitas vezes estão a ler um guião, desculpem lá, mas isso é verdade. Estão a dizer mentiras que alguém deve ter dito para eles dizer, eles não sabem o que é que estão a dizer. Está a olhar para mim para o comento de não! Pronto, o Nelson era mais no banco suplementar, não havia VAR na altura. Dizia, já vimos as imagens, é penalti, é penalti. Mas era só para meter pressão, porque depois nós chegávamos ao intervalo e víamos as imagens e afinal a decisão estava certa. Mas pronto, era para ver se pegava. Mas pedia desculpa sempre. Era óbvio, sabias que estavas a mentir. Mas voltando a essa parte dos programas e daquilo que dizem, é muita mentira.
as pessoas estão lá, também estão a ganhar a vida, e às vezes eu também compreendo que eles estão a fazer o papel deles, mas há pessoas que não têm pensamento crítico e vão atrás daquilo que eles dizem, esses comentadores dizem, e depois é um bocado chato nós estarmos com os nossos filhos pequenos e termos algumas abordagens menos positivas e os nossos filhos ficarem algo sentidos com isso. Sabes que temos aqui um exemplo diferente do teu, ou seja, tu não tens redes sociais, o Francisco tem. E Francisco, a verdade é que tu tens muito esse contacto também das redes sociais, portanto até podes dar aqui também alguns conselhos aqui ao Fábio. São dois mundos aqui completamente diferentes, mas imaginas no mundo do Fábio? Eu sempre estive preparado para esse mundo, um mundo não redes sociais, não ser... ou não viver de forma tão exposta, sempre foi algo natural. A questão mais complicada, já associada à parte do árbitro, não. Preferia não estar envolvido numa coisa dessas. Agora, a questão da exposição, para mim, é preciso... Eu trabalho em televisão desde os 5 anos. Não conheço outra realidade senão essa exposição. Porque antes das redes sociais haviam, e continuam a existir, obviamente, as revistas com uma menor tiragem, mas era aquilo que nós todos consumíamos, não é? Todas as revistas, todos os jornais. E não havia sequer, quando eu comecei, a TV Cabo. Portanto, sei lá, a média de audiências do meu primeiro grande projeto, que foi na RTP, foi antes do Médico de Família, era 2 milhões. Depois, quando passamos para o Médico de Família, temos uma média semanal de quase 3 milhões. Era 2,7 todas as semanas. Essa era a minha exposição. Não é? Portanto, hoje em dia, o alcance que nós temos em Portugal do Instagram está longe disso. Não é? A questão é, e falou-se no painel anterior sobre as redes sociais, a importância que isso tem ou não no trabalho e a forma como nós podemos lidar. Há pessoas que não lidam bem com essa exposição. Eu não conheço outra realidade, dou-me muito bem com ela, mas garanto a todos aqueles que estão aqui que se formos almoçar, e o Lourenço já me conhece há alguns anos, se formos almoçar, eu sou provavelmente dos dois aquele que vai mexer menos no telefone. Porque eu trabalho com isto, eu tenho a percepção do que é que eu preciso de fazer para, se for almoçar contigo, estar a almoçar contigo. Isto para dizer que quando estou com os meus amigos, que não trabalham com as redes sociais, que não ganham dinheiro com as redes sociais, que o fazem porque lhes dá prazer, porque gostam de pôr fotografias, porque gostam de ver fotografias, perdem mais tempo em horas que se calhar podiam estar a aproveitar para estar com os amigos do que eu. Não é? Agora, sim, é fundamental enquanto ferramenta de trabalho. É muito divertido para quem gosta. Eu divirto-me muito. Eu passo muito tempo a trabalhar com as redes sociais, a criar o conteúdo, como o Bernardo estava a dizer, porque não basta estarmos ligados, não basta termos uma página. Aliás, fala-se muitas vezes, e como estamos aqui a falar também de negócios e da vertente empresarial, não basta nós termos uma página, porque normalmente o institucional funciona mal nas redes sociais, tem um mau engagement. E porquê que ele tem mau engagement? Porque tem um mau conteúdo. E é preciso criar, além das histórias, para não ser aquela coisa que nós vemos muitos pontinhos nos stories, e falamos muito do Instagram, que temos lá os stories e quando as pessoas têm muitos pontinhos nós desistimos a meio, eu não consigo chegar ao fim do dia desta pessoa. Então há uma teoria que diz entre 10 e 20 a malta aguenta. Estamos a falar, agora o Instagram mudou há 2 semanas o tempo dos stories, pode ir até 60 segundos, mas vamos manter a mesma média dos 15 segundos. Estamos a falar de 4 minutos do meu dia. É aquilo que eu te mostro. Eu tenho muito tempo para escolher aquilo que eu te vou mostrar. E a verdade, Fábio, é que existe muito mais do que aquilo que se vê, e pegando aqui nisto que o Francisco estava a dizer, são 4 minutos do dia dele, mas a verdade é que aquilo que nós vemos nesta mediatização toda que existe, de todos os casos que existem, é muito mais do que isso. Vocês têm um dia que não é apenas aquilo que estava também a comentar há pouco, daquilo tudo que nós vamos vendo e ouvindo, quer esteja certo ou errado, porque muitas das informações nós também não temos conhecimento disso. Certo, normalmente as pessoas só veem os 90 e tal minutos, com os descontos, os penaltis que ficaram por assinalar, os vermelhos por mostrar, porque as coisas boas as pessoas não valorizam. O árbitro não tem adeptos, óbvio, ok? As pessoas só estão a ver o jogo com a paixão clubística, veem à sua maneira, puxam o braço à sua sardinha, não é? Interpretam as coisas de acordo com as suas preferências clubísticas e tiram
conclusões sobre a pessoa, o homem, o pai de família que está a desempenhar uma função, de acordo com aquilo que lhe chega à casa, através da imagem e do áudio, que também muitas das vezes os comentadores que estão lá a fazer a narração e o comentador, que é o tipo o Nelson, o Chaim, também às vezes não ajudam nada. O Chaim bem pior. Não, mas nós temos uma vida para além daquilo que as pessoas veem. Mas muitas das vezes é difícil nós mostrarmos o nosso lado humano, porque também estamos um bocadinho bloqueados, porque os árbitros têm um regulamento, não podem falar muito, etc. Não podemos falar sobre os casos de jogo, mas é que as pessoas gostam de ouvir. Okay? O adepto gosta de ouvir, porque, claro, marcou o penalti, mas nós não podemos falar nisso. Normalmente, as pessoas conhecem-nos mais é quando vamos às empresas falar, vamos aos municípios que nos convidam e às escolas no que diz respeito ao recrutamento de novos árbitros, que somos nós os principais, como é que eu ia dizer, nós é que alimentamos a arbitragem. O árbitro no ativo ou o ex-árbitro é que alimenta a arbitragem, porque dá a cara, perde horas da sua vida, perde não ganha, porque eu também fizeram isso comigo. Eu também vim para a arbitragem porque havia um ex-árbitro que foi-me dizer o que era a arbitragem e foi-me transmitir esses valores da arbitragem. Por isso, nós temos uma vida muito para além dos 90 minutos. Falar aqui destes condicionalismos que existem. A verdade é que existe uma diferença a nível de comunicação também, da altura em que eras jogador, para aquilo que agora podes dizer, e agora podes dizer do Fábio aquilo que bem queres e entendes, mas a verdade é que existe uma diferença nessa comunicação. O tecido empresarial que também tens que te adaptar mesmo a essa comunicação. Claro que sim. Já foi aqui falado sobre a importância da comunicação, do uso das redes sociais por exemplo, esta questão, e o Fábio tem falado aqui muito do que é estas relações que existem entre os agentes desportivos. Acho que começou a haver também aí mais comunicação. Eu sou embaixador da Liga Portuguesa de Futebol e isso tem-me permitido também ter outros tipos de contactos. E nomeadamente até com o mundo da arbitragem, e quando é a Final Four da Taça da Liga, nós ficamos todos juntos no hotel e eu acho que esta comunicação que existe e o facto de hoje termos aqui o Fábio, isto revela uma importância muito grande em termos de comunicação. O Fábio já falou várias vezes do que é o ser árbitro, mas o que está por trás do árbitro. Por vezes, e eu acredito que as pessoas estão aqui hoje, quando olharem ao Fábio a apitar um jogo, se calhar vão olhar para ele de outra maneira, olhar para ele de maneira diferente, porque há uma comunicação e ao perceber que o Fábio tem filhos, que o Fábio tem uma vida também fora da arbitragem e que faz dele um ser humano tão íntegro como nós. E que a questão da paixão clubística leva-nos às vezes à parvoíce, que é mesmo assim. É verdade. E eu há pouco falava com o Fábio sobre aquilo que eu disse no intervalo do jogo do Sporting com o Marítimo, relativamente ao André Narciso que estava a apitar o jogo. Há um momento de descontração no túnel em que as pessoas estão a cumprimentar o árbitro, estão ali um pouco na conversa, e eu disse: isto é comunicação, é isto que faz falta, é isto que vai trazer uma tranquilidade maior à pessoa que vai ter que tomar decisões difíceis num curto espaço de tempo. Pois, a comunicação é o mais importante em qualquer setor. Eu tenho uma estima muito grande pelo Fábio, ainda por cima é aqui nosso vizinho, e nós, ao longo dos tempos em que eu era treinador, e mesmo agora como comentador, fomos falando várias vezes e a escolha não foi ao acaso, acreditem. A escolha, quando eu propus a vinda do Fábio, eu sabia que por trás do bom árbitro que ele é, porque ele é um bom árbitro, há um ser humano excepcional, e ele hoje já mostrou aqui,
Às vezes qual é o problema? E foi essa guerra que eu tive com as pessoas que mandam na arbitragem, foi dizer, não podemos nos esconder de nada. Nós temos é que aparecer e mostrar aquilo que somos enquanto pessoas. E isso é que vai acalmar muito daquilo que é o problema do futebol atual. Porque o futebol atual é polémica. As pessoas vivem para aquilo. Vejam titulares, que é um programa totalmente diferente, ou vejam o Canal 11. São programas onde se fala de futebol e se valoriza aquilo que nós queremos. Isto é a valorização de um produto. Eu, se soubesse cantar, o Márcio Tixou já tinha feito uma música, ele diz que tem uma voz boa para bater palmas. Mas não, nós temos de nos adaptar às coisas que são as nossas realidades. E hoje esta comunicação que estamos aqui e escolhendo painéis com pessoas tão diferentes, é para isso mesmo, é para percebermos que nós precisamos todos uns dos outros e temos que nos respeitar todos uns aos outros. E isso como é que conseguimos, numa primeira forma, através da comunicação, e estarmos juntos. Por isso é que quando no início eu falei que socializar é humanizar, é isto que nós queremos. É este o objetivo do Túbil. Luís. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.